Pai do Senhor, jovens, Pai do Senhor Salizac, Pai do Senhor professores, tudo bem? Pai do Senhor a todos que estão assistindo esta aula, Pai do Senhor a toda a Assembleia de Deus, todos os crentes, Madureira, né, Nação Adebras, Pastor Oséias, que eu espero que todos estejam bem, amém? Hoje nós vamos estar falando ainda, dando continuidade sobre a lição de Apocalipse, né? Sala dos jovens, sobre Apocalipse. Nós vamos estar falando sobre as duas testemunhas. A aula passada falamos sobre as 7 trombetas, né? Sobre o flagelo. Então, os flagelos das 7 trombetas, né? As 7 trombetas estavam dentro, né, das 7 taças, e assim a gente vai indo, né? Na última taça abriu, né, as 7 trombetas, e assim a gente vai indo. Gente, deixa eu explicar algo aqui. Apocalipse não é um assunto que você vai falar e vai conseguir matar em 20, 25 minutos de aula. Apocalipse é bem complexo, é bem sistemático o Apocalipse. Tem gente que estuda a vida inteira, né, e nunca é suficiente para aprender sobre Apocalipse. Apocalipse é bem complicado, controverso, existem muitos assuntos que tem controvérsias, né? Muito assunto que tem polêmicas. Então não adianta eu vir aqui trazer uma polêmica para vocês e em 20 minutos de aula, ainda mais por vídeo, não vamos acertar. Se você assim, mas isso eu não concordo, vamos estudar, entendeu? Às vezes você está ouvindo de mim algo que você nunca ouviu e tendo a oportunidade de estudar um pouquinho mais, né? Então, mas eu não concordo com isso, eu acho que é assim. O que a Bíblia não afirma, a gente não confirma, não é mesmo? A gente especula, a gente faz uma especulação. Se for, amém. Se não for, a gente continua estudando para aprender mais. Então, Apocalipse é algo bem complexo. E eu não posso trazer aqui assuntos polêmicos, não tem como. É uma escola bíblica dominical virtual. Se a gente está numa sala de aula, a gente discute ali as polêmicas e chega num consenso ou não chega no consenso, mas pelo menos a discussão ensina. Aqui não há como. Então não vamos entrar em assunto polêmicos. Nós vamos falar o que a revista fala, vamos explanar o que a revista explana, tá? Se você quer aprofundar, se aprofunde em Apocalipse. Tem tantos livros bons, né? Tanta coisa, tanto suporte para você bom, tá? Vamos começar a aula? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Continue nos abençoar, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas, Senhor. Senhor amado, que nós possamos também ser testemunhas, Senhor, do seu Evangelho. Pai, se há, Senhor amado, erro em nós, que o Senhor possa ter misericórdia e nos levar para o céu, Senhor. Senhor amado, que o Senhor faça de nós, Senhor, as suas testemunhas, exemplos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. As duas testemunhas. Então, vai ter, né, o arrebatamento, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de confusão, a tribulação, a grande tribulação, né? E agora nós estamos dentro da grande tribulação. Já abriu os 7 selos, tá? E dentro dos 7 selos os acontecidos, e agora o Senhor manda 2 testemunhas. A salvação durante, né, essa época apocalíptica, né, através do arrependimento, através dos mártires, tudo isso a gente vem falando. Agora o Senhor nos mostra outra forma, né, de conversão. Ele vai mandar 2 testemunhas, 2 homens, para pregar agora o Evangelho. Tá assim, ó, as 2 testemunhas, fica em Apocalipse 11, do 1 ao 14. Leitura semanal já dá uma boa base para nós ver aqui, ó. Leitura semanal. Apocalipse 11, 3 diz assim: profetizarão por 1260 dias, né? 11, do 5 ao 6, terão poderes sobrenaturais. 11, 7, a besta vencerá e matará as testemunhas. 11, 3, estarão vestidos de saco, né? 11, 9, seus cadáveres ficarão expostos na praça. 11, 11, a testemunha ressuscitarão.
né? As duas testemunhas, né? Então vamos lá, versículo do dia. O versículo do dia diz assim: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Apocalipse 11:4. Verdade aplicada. As duas testemunhas profetizando durante a grande tribulação é mais uma prova de amor de Deus para com os homens perdidos. O objetivo da lição é entender que as duas testemunhas são enviadas de Deus, mostrar que tudo isto faz parte do plano eterno de Deus, compreender o ministério e o poder das duas testemunhas, tá bom? Então, o objetivo da lição, para que a gente possa ter um objetivo nessa lição, é esse, tá? Entender que as duas testemunhas são enviadas de Deus. Mostrar que tudo isso faz parte do plano eterno de Deus e compreender o ministério e o poder das duas testemunhas. Então, esse é o objetivo desta lição. Introdução. Durante a grande tribulação, o reino do anticristo vai gradualmente se fortificando, mas, em meio ao seu império, aparecerão duas testemunhas que profetizam por 42 meses, tendo um ministério específico de advertência, repreensão e chamada ao arrependimento. Então, ali a tríade satânica já vai estar ali, né? Que é o falso profeta, né? A besta e o anticristo. Eles estão ali reinando, mas durante isso aparecerá as duas testemunhas. Duas testemunhas, né? Gente, quem são? Não existe ninguém que possa afirmar é tal, é tal. É assim, existe a teoria de Moisés e Enoque, existe a teoria de Elias e Moisés, eu ia falar Eliseu. Elias e Moisés, existe a teoria de Enoque, né? Então, são só teorias. Ninguém pode comprovar que realmente são eles, tá? Ah, mas Elias não morreu. Enoque não morreu. Moisés morreu, mas a morte dele sempre foi um mistério. Gente, isso é o menos importante. Isso é o menos importante de quem vai ser. Sabe-se que vai ter duas testemunhas que voltarão. Ah, mas a Bíblia fala que as duas testemunhas foram homens que não experimentaram a morte. Sim, fala mesmo. Mas, no entanto, a gente não pode afirmar que são os dois. Como eu falei, o que a Bíblia não afirma, nós também não confirmamos. Há essa teoria? Há. Parece muito? Parece. Mas não afirmamos. Existem, assim, grandes indícios, né, desses homens. Mas, uma vez a gente estava numa aula, e eu achei engraçado que o rapaz falou assim, mas as duas testemunhas são duas pessoas que não experimentaram a morte. Aí o pastor falou assim, eu e você também não experimentamos a morte ainda, né? Então é assim, existe, né, as teorias, né? E existe o que nós podemos afirmar. Aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, você vai para o céu. Duas testemunhas, se foi Elias, se é Enoque, se é Elias, se é Enoque, se é Moisés, a gente não pode afirmar. Tem quem acredite que é e tem quem acredite que não é. Não podemos afirmar. Sabemos então, né? Diz assim, Apocalipse 11:4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus. Sabemos que são duas pessoas que vão vir pregar o evangelho, tá? É uma discussão interessante? É legal? Mas para um momento de descontração, não para um momento onde que você vai afirmar algo, né? As vestes dela vai ser vestes como se fossem vestes para uma pessoa que está se humilhando. Elas vão se vestir de saco. O hábito de se vestir de saco era muito dado aos profetas, que mostra as vestes de quem está arrependido, de quem busca o arrependimento, tá? Então nós temos que tomar, né, para entender, a gente tem que tomar assim, para esse estudo, entender que são pessoas que vão vir pregar o arrependimento, que estão vindo pregar o quê? A volta para Jesus, né? Eles vêm vestidos
com panos de saco. Sabemos que no Antigo Testamento essa vestimenta tem uma aplicação muito valiosa, pois sempre era usada quando o povo se arrependia e se humilhava diante de Deus. Vestir-se com roupa de pano de saco significa estado de angústia e lamentação. Esse tipo de vestimenta era normalmente usada por profetas. Então, tem um hino, né, que fala assim: vem-te com panos de saco, né? Então a gente entende que eles vão vir de uma forma para buscar o povo à humilhação, buscar o povo ao arrependimento. Então eles vão passar aqui 3 anos e meio pregando que o povo se arrependa, né? O ministério delas, o ministério das testemunhas terá uma duração de 1260 dias. Isto revela que as testemunhas estarão dentro de um tempo estabelecido por Deus para a proclamação do evangelho com sinais e maravilhas, pregando no período que a tríade satânica estará em ação, né? Então as testemunhas destroem seu inimigo pelas palavras que eles pronunciam durante o exercício do ministério. As 2 testemunhas terão poder para abrir e fechar o céu, para que não chova, poder para transformar as águas em sangue e ferirem a terra em toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. Então, para nós entendermos, eles vão estar pregando. Quem vão ser os inimigos deles? A tríade satânica, os 3, né, que estão governando. Falso profeta, além do falso profeta, a besta e o anticristo. Os 3 vão estar governando. E eles vão estar pregando. Só que a situação na terra já não está aquelas coisas todas. Todo mundo desconfiado. O que eles vão fazer? Eles vão ter poder para fechar os céus, ou seja, eles vão falar não vai chover, e não vai chover. Eles vão ter poder para transformar água em sangue, né? Olha, então a água vai se transformar em sangue. Você acha que realmente a população, muitos vão gostar dele? Não. Eles vão se tornar pessoas, por muitos, odiados. Tá? São 2 pessoas que vão se tornar odiadas por muitos, porque eles vão ter poder para fazer certas coisas. Não vai chover, transformar água em sangue. Nisso, pessoas vão passar a odiá-lo, porque tem os seguidores do anticristo, da besta e do falso profeta. Os seguidores dele vão falar que eles estão fazendo um bom governo. Vem esse afrontar e fazer essas coisas, o que vai acontecer? Vão se tornar odiados. E dentro disso, vão fazer inimigos. Haverá uma perseguição aos 2. Os 2 serão realmente, né, presos. Vão ir presos. E diz assim, ó: eles serão derrotados. Quando observarmos o relato de Apocalipse 11:7, percebemos que o término do tempo estabelecido por Deus, a besta entrará em guerra, perseguindo as testemunhas de Deus a ponto de vencê-las, ocasionando assim a sua morte. A morte das testemunhas. É importante salientar que as testemunhas serão mortas apenas quando findar o seu ministério, pois serão alvo e vítima da cólera da besta, né? Então, quando chegar a época certa, eles serão mortos pela besta, né? E o que eles vão fazer? Eles vão matar, lógico, eles vão arrebanhar também pessoas que vão seguir, vão se arrepender, vão ver. Não, realmente, eles estão fazendo milagres, estão fazendo maravilhas, são enviados de Deus, vão se arrepender. A besta, né, vai guerrear contra eles e vão matar eles, e vão expor o corpo deles em praça pública, né? Lá em Jerusalém, lá em Israel, eles vão expor o corpo da testemunha em praça pública, vai ficar pendurado na praça, ali para todo mundo ver. A Bíblia fala que vai ser, e o mundo verá aquilo simultaneamente, né? As 2 testemunhas sendo mortas em praça pública simultaneamente. É interessante, assim, algo que eu aprendi, eu sempre vejo isso. Há muitos anos atrás, não muitos, né? Falava que isso seria impossível acontecer. Como alguém que está morrendo lá em Israel, lá na praça de Israel, de Jerusalém, todo mundo vai ver ele morto. Não existia, né, transmissão ao vivo, não existia internet, não existia transmissão ao vivo. Tudo era gravado e enviado. Então falava que a Bíblia não podia
ser totalmente fiel, porque não tinha como isso acontecer. Aí hoje, tudo que está acontecendo em Israel, a gente sabe simultaneamente. Se você entrar agora no seu celular, você consegue olhar uma câmera que está gravando a praça de Israel. Então, diziam antes que a Bíblia, né, falhava nesse aspecto. Hoje, a gente vê que não é bem assim. Então, as duas testemunhas lá em Israel vão ser crucificadas, não, vão ser mortas e expostas, né, em praça pública. E todo mundo vai estar vendo isso simultaneamente, mostrando que a Bíblia sempre tem razão, não é mesmo? Então, gente, as duas testemunhas vão ser mortas em praça pública, todo mundo vai ver isso simultaneamente, tá? E uns vão gostar, vão adorar isso, né? E outros vão ver que alguma coisa diferente realmente está acontecendo. Depois da morte deles, vai ficar ali exposto, mas a ressurreição, eles vão ressuscitar. Diz assim, ó, aqui na revista. Em meio à celebração e euforia pela morte das testemunhas, algo inusitado e sobrenatural acontecerá. O texto de Apocalipse 11:11 é bastante explícito ao dizer que veio o Espírito de vida de Deus e entrou naqueles cadáveres. O resultado foi instantâneo e a tal ponto que as pessoas que antes olhavam com escárnio e desprezo, agora estavam tomadas de grande temor. Ou seja, as duas testemunhas estão ali mortas. As pessoas estavam olhando com escárnio, ou seja, com riso, com deboche. Agora, o sopro de vida de Deus, o Espírito de vida de Deus entra neles e eles ressuscitam. Mas quem estava lá com deboche, com escárnio, começa a ver a diferença, começa a falar assim, nossa, realmente é algo sobrenatural, né? E acontece deles ressuscitarem. Quando eles ressuscitam, né, o povo começa a adorar a Deus. Quando eles ressuscitam, há um terremoto, né? Há um desastre natural e a 10ª parte da terra novamente é destruída. Você sabendo que ali vinham as taças da destruição, vinham as trombetas da destruição e sempre destruindo um terço da fauna, um terço da flora, um terço das águas, um terço do mar. Então agora, do que sobrou, esse terremoto vai destruir uma boa parte. Eu esqueci a quantidade aqui. Vamos aqui ver, ó. Escárnio, desprezo, e então o restante ficará aterrorizado e destruirá a 10ª parte. Então vai destruir a 10ª parte do que sobrou. Olha só, gente. Vinha destruindo, agora vai destruir a 10ª parte. As pessoas vendo isso acontecer, o que vai vendo o acontecido, o que vai fazer? Adorar a Deus. E diz aqui, ó: então os que restaram ficarão atemorizados pelo ocorrido e darão glória a Deus. Gente, a gente está vindo de coisas sobrenaturais. Lembrando, a gente está lá no céu, tá? Isso aqui a gente está sabendo que está acontecendo na terra, mas a gente está lá no céu. E vindo acontecendo coisas sobrenaturais. De repente isso acontece. O ser humano começa a notar que há realmente algo sobrenatural acontecendo e começa a dar novamente glória a Deus. Quais são os objetivos das duas testemunhas? O objetivo das duas testemunhas é realmente trazer o homem a Deus. A misericórdia divina. O Senhor não abandona em nenhum minuto a sua criação, né? Ele dá chances, sempre chances de renovar o voto, de renovar a sua salvação, né? Olha, não foi no arrebatamento, mas vai como Marte, não vai como Marte, mas vai por a pregação, não vai pela pregação, mas vai pelas duas testemunhas. O Senhor dando oportunidade de salvação, sempre, nunca negando a oportunidade de salvação. Eliezer, mas eu não concordo, eu acho que no Apocalipse não vai ter salvação. Bem, nós da Assembleia de Deus concordamos que no Apocalipse haverá salvação. E eu estou dando aula para
membros da Assembleia de Deus. Ah, mas há textos que... Gente, eu falei, Apocalipse, ele é complexo. Se você puder aprofundar o assunto, aprofunde. Você não vai se arrepender. Sempre quando você parte para a Bíblia, nunca se arrepende. O objetivo das duas testemunhas do Apocalipse. Deus sempre tem vocacionados para momento de crise, né? O Senhor nunca nos abandona. Em todo momento de crise, o Senhor tem alguém, né, para fazer a diferença. Deus é quem tem o controle da história. Ele conhece tudo, passado, presente, futuro. Ele sabe o que vai acontecer sempre. E vamos na conclusão, mesmo diante das pragas, Deus enviará suas testemunhas para mostrar ao homem que sempre existe um caminho melhor, uma vida mais digna e um futuro promissor para aqueles que o amam. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse, né, é um dos mandamentos. E a gente tem que se apegar com ele, não é mesmo? Pedir ao Senhor sempre pela misericórdia dele, pela graça. E o Senhor cuide de nós, né? Sempre e sempre. Amém? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Não vejo a hora de estar numa sala de aula e parar de ficar dando aula para esse celular. A gente grava com o celular aqui. Como é complicado, gente. Eu realmente não me habituo a isso, né? Eu tenho muita dificuldade desse negócio de à distância. Eu queria fazer até outra faculdade, né? Eu queria fazer outro curso universitário. Eu não consigo porque eu não tenho adaptação nesse negócio de EAD, né? De ensino à distância. Não consigo mesmo. Mas a gente tem que se adaptar aos dias atuais. Então eu lhe peço, estude a Bíblia. Vá buscar sempre. E o Senhor vai lhe dar entendimento, né? O Espírito Santo, ele está sempre do nosso lado para nos dar entendimento. Amém? Deus abençoe. Abração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nos faça, Senhor, estar nos teus caminhos em todos os momentos. Muito obrigado, Pai amado, pelo que o Senhor tem feito. Que nós possamos, Senhor, ter, Senhor, o privilégio de pregar o Evangelho para todos aqueles que necessitam, como as duas testemunhas, Senhor, do Apocalipse. Que hoje nós possamos ser as suas testemunhas nessa terra, orando, Senhor amado, tendo discernimento, Senhor, e pregando o teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado.